Então, escute isso. Por isso, a consciência, a faculdade mais elevada em nosso espírito, governa a mente. Preste. Nosso E aqui espírito Paulo está governa a dizendo mente. algo. Ele diz que quando a mente foi corrompida, a palavra corrompida aqui, você sabe o que significa ela na tradução original? Destruída. A mente foi destruída. Isto é, havia uma conexão e aonde foi destruída? Vou explicar isso para vocês. Quando eu disse, a intuição governa a vontade, porque a intuição é a voz de Deus. Intuição governa a vontade. A intuição é a voz de Deus. Estou repetindo, uma porque o som está baixo, outra porque vale a pena parar aqui e repetir. É muito importante. Quando eu nasço de novo, quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a voz de Deus através da intuição. E aí essa intuição vai atingir a minha consciência, é isso que ele vai A falar. consciência é uma faculdade mais elevada do espírito que Consciência é a entidade mais elevada do espírito. tem toda a realidade espiritual nos é transmitida pela consciência. E a consciência repassa isso para a mente. E é nesse ponto, É o que eu tinha falado, a consciência que passa para a mente. O invasor, o inimigo, ele ataca direto na mente, porque ele conhece a nossa psique. Ele sabe onde entrar nas falhas que nós temos pela nossa carnalidade, pelas nossas vaidades, pela nossa hipocrisia, pelo mundo que jaz nele, no maligno. Então, se a gente não desconfiar que os valores do mundo não agradam a Deus, entender que nós podemos até usufruir dos valores do mundo, desde que seja orientado pelo Espírito Santo, e todo mundo erra e todo mundo errou. Abraão errou, rei Davi errou, Salomão errou. Né? O importante é que uma vez que a gente erra, a gente se arrependa. Mas esse arrependimento só vem se eu tiver um relacionamento com Deus. Se eu tiver uma vida espiritual. está exatamente nesse ponto. Foi destruído. Perdeu a mente. A mente ficou vaga. Agora o homem se tornou um ego. Tá vendo? A mente ficou vaga, porque à medida que não recebe a intuição, não vem a consciência, e a consciência, então, não atinge a mente, ela fica vaga. A hora que ela fica vaga, o inimigo entra. O ego, esse ego agora começa a governar sua mente. À medida que a mente fica vaga, o ego começa a governar a mente. Eu quero isso, eu não quero aquilo, eu posso, eu não posso, eu não gosto, eu quero, eu não quero. E nada disso. Na verdade, eu não devo falar o eu. Só quando eu erro. Mas tudo devia de ser nós. Porque com a habitação do Espírito Santo. É esse exercício que eu faço cotidianamente. Sua emoção, sua vontade. Entende, irmão? Entende? Sério, muito sério. Agora o que ele diz? Se aparte. Então, quando a mente foi destruída, aí o que aconteceu? Houve uma ruptura. Aí ele diz assim, se aparte, porque apartou, rompeu. Ele diz assim, da simplicidade e pureza devidas a Deus. Quero que vocês observem essas duas palavras, simplicidade e pureza. Permita-me voltar aqui sobre a queda e a árvore. Quando o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós podemos dizer assim, a alma do homem escolheu, não foi o espírito. Não foi pela intuição, foi pela vontade, foi por causa da mente. Então, a vontade, a mente e as emoções trabalham juntas, assim como a intuição, consciência e comunhão no espírito. Então, a vontade, a mente e as emoções trabalharam juntas. Compreende? Ela teve vontade, ela permitiu que aquela palavra penetrasse na sua mente.
Quando aquela Porque a Eva e Adão, né? Tiveram a vontade. E essa vontade atacou a mente. Eles foram lá e comeram da árvore do bem e do mal. Agora, se eles tivessem sido obedientes a Deus, esse é o problema. Tivessem dirigido pelo Criador, isso não teria acontecido. palavra que entrou, quando a serpente disse, é assim que Deus disse, é assim que Deus disse. Está questionando Deus. Ora, se Deus disse, irmão, ninguém tem que questionar no nosso coração Está o que dito. Deus disse. Ninguém tem que questionar o que Deus diz. Então, a serpente colocou. Eva começou a raciocinar na sua alma, não no seu espírito. E por quê? Deus sabe. Aí vem os raciocínios. Nós vamos estudar depois, segundo os Coríntios 10, como levar o pensamento cativo à obediência de Cristo. O que ele quer dizer como altivez, sofismas. Tudo isso aconteceu naquele tempo. Então, meus irmãos, o que acontece? É assim que Deus diz, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês conhecerão o bem e o mal. Irmãos, o anelo pelo conhecimento saltou na mente de Guilherme. Sua mente teve como uma explosão conhecer o mal, porque eles não conheciam o mal. O que eles conheciam? Só o bem. Então, é tão interessante, né? Refletir sobre isso que ele está falando, né? Adão e Eva, eles tinham tudo, eles estavam no Éden, já tinham tudo. Era o primeiro casal. E Deus fazia visita, ele tinha um relacionamento com Deus diário. É isso que a gente entende na Bíblia. É isso que acontecia. Agora, a desobediência, como eu já falei, é um corte que foi feito. Só que essa desobediência, esse corte, significa o wireless, né? Apesar que lá era físico, pelo que está na Bíblia, para nós é um wireless, é um sem fio. Né? Não tem fio a ligação nossa com Deus, com a Trindade, com Cristo. É isso que nós não temos a cultura e não cremos, porque quem crê na morte e ressurreição de Cristo, que você pode morrer com Cristo e nascer com Cristo, e passar a ter uma vida espiritual, então você não vai ter vontade. Você tem que morrer para as suas vontades, porque não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus. Então você vai viver estudando a palavra, tendo relacionamento com o Espírito Santo, vai ter dificuldades, vai ter sua cruz para carregar, e essas circunstâncias que vão fazer você forjar Cristo em você. E ao forjar Cristo em você, você fica mais maduro espiritualmente e vai morrendo para o mundo. É duro morrer para o mundo. Porque quando a gente nasceu filho de Adão e Eva. Né? Então, todos os costumes do mundo foi passado pelos nossos pais. Se os nossos pais não foram cristãos verdadeiros, eles passaram o quê? Os valores do mundo. Porque eles não tinham uma cultura de vida espiritual. A academia, e eu estou aqui para exatamente testemunhar minha vida espiritual, que veio e vai continuar em nível ascendente, se eu não apostatar, se eu não for influenciado pelo mundo, que o mundo quer que eu desista do projeto. E quando eu falo projeto aqui, é o projeto da academia, é o projeto da minha vida, é o projeto da minha empresa, é o projeto da academia, é projeto com todo mundo que chega próximo de mim. Qual que é o projeto? Eu tenho que conviver, tenho que procurar conviver com pessoas que são cristãs verdadeiras. Porque senão o convívio é impossível. É muito difícil. Por isso que as pessoas se encontram em assembleias. Porque nas assembleias vai se reunir pessoas que nasceram de novo. O problema é que as assembleias começaram a ser denominadas erroneamente com denominações religiosas, cristãs, religiosas, né? Com denominações desvirtuando a vida espiritual e pondo então regras e comportamentos, padrões. Isso não existe na vida espiritual, porque na vida espiritual você é guiado pelo Espírito e não por regras. Não é lógico, é revelação, não é intelecto, não é cultura.
Só que, irmãos, por detrás de uma verdade